Senhor Leonardo de Araújo. Presente. Senhor vereador João Teixeira Filho. Senhor vereador Alain Eduardo do Amaral. Presente. Senhor vereador Afonso Aires. Senhor vereador Laerte Rodrigues de Lima. Presente. Senhor vereador Osmar Gonçalves. Presente. Senhor vereador Otávio Aires de Mello. Presente. Senhor vereador Wellington Roberto Leite Fonseca. Presente. A número legal, senhor presidente. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ofício número 290/2013, Paranapanema, 18 de julho de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, com base no disposto dos artigos 16, parágrafos 3º, inciso 1 e 4º, e 63, inciso 21, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Paranapanema, solicitamos as dignas providências de Vossa Excelência no sentido da convocação extraordinária nessa Câmara Municipal para o dia 22 de julho de 2013, exclusivamente para deliberação e votação dos seguintes projetos de lei. Dispõe sobre a criação de vagas em cargo efetivo e da outras providências, e dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Estamos certos de poder contar com o apoio de Vossa Excelência e nobres vereadores. Atenciosamente, Márcio Fábio, prefeito municipal. Ofício número 288/2013, Paranapanema, 18 de julho de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de vagas em cargo efetivo e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o atendimento na área da educação é uma das metas prioritárias desta administração, e isso nos obriga cada vez mais a prestar um atendimento melhor à nossa comunidade. E ainda, com esta ação, estamos adequando o quadro de servidores da educação às suas reais necessidades, tudo em conformidade com a nova dinâmica introduzida em nossa administração. Estamos certos de poder contar com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres vereadores. Atenciosamente, Márcio Fábio, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 10, de 17 de março de 2013, dispõe sobre a criação de vagas em cargo efetivo e da outras providências. Márcio Fábio, prefeito municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e licencione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criadas no quadro de servidores da Prefeitura Municipal vagas nos seguintes cargos efetivos. Professor PEB 1, vagas existentes 110, vagas criadas 20, total de vagas 130. Professor PEB 2, vagas existentes 69, vagas criadas 1, total de vagas 70. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas nas rúbricas 3.1.90.11, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 17 de julho de 2013. Prefeito Municipal Márcio Fábio. Ofício número 289/2013, Paranapanema, 18 de julho de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei em regime de urgência que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, a proposta anexa faz-se necessária para atender a CDG 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e ainda os artigos 54, parágrafo único, e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda o artigo 38, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, determinando a instituição do controle interno no município. Estamos certos de poder contar com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres vereadores. Atenciosamente, Márcio Fábio, prefeito municipal.
Projeto de lei número 23, de 18 de julho de 2013, dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Márcio Fábio, prefeito municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sancione e promulga a seguinte lei. Título 1 das disposições preliminares, artigo 1º, fica instituído o sistema de controle interno no município de Paranapanema, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela administração. Título 2 das conceituações. Artigo 2º. O controle interno do município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 3º. Entende-se por sistema de controle interno do município o conjunto de atividades de controle exercidas em todos os níveis e em todos os poderes e entidades da estrutura organizacional das administrações diretas e indiretas, compreendendo particularmente 1. O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que orientam a atividade específica da unidade controlada. 2. O controle pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. 3. O controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao município efetuado pelos órgãos próprios. 4. O controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos órgãos dos sistemas de planejamento e de contabilidade e finanças. 5. O controle exercido pela unidade de coordenação de controle interno designado a avaliar a eficiência e a eficácia do sistema de controle interno do município e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos dos incisos 1 a 6 do artigo 59 da Lei Complementar 101, de 4 de 5 de 2000. Artigo 4º. O sistema do controle interno atuará com a seguinte organização. 1. Unidade de coordenação do controle interno. 2. Órgãos setoriais do sistema de controle interno. Artigo 5º. Fica criado na estrutura administrativa do município de que trata a lei a unidade de coordenação de controle interno, que se constituirá em unidade de assessoramento e apoio, vinculada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, a qual, como órgão central do sistema de controle interno, atuará em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com a independência profissional necessária para o desempenho de suas atribuições. Artigo 6º. Entende-se por órgãos setoriais do sistema de controle interno as diversas unidades da estrutura organizacional do município, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo. Parágrafo 1º. As atividades dos órgãos setoriais do sistema de controle interno ficam sujeitas à orientação técnica do órgão central do sistema. Artigo 7º. O sistema de controle interno do município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara de Vereadores. Não atingirá. Parágrafo 1º. Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do sistema de controle interno e, como tal, subordinar-se-á à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedidas conforme padronização e orientação técnica da unidade de coordenação do controle interno, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo. Título 3. Das responsabilidades do órgão central do sistema de controle interno. Artigo 8º. O controle interno do município será exercido sobre a coordenação de supervisão da unidade de coordenação do controle interno a quem se compete. 1. Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno de um município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre os procedimentos de controle. 2. Apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional, centralizando
o nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado e com a Câmara de Vereadores. 3, assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão. 4, medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais do sistema através das atividades de auditoria interna. 5, realizar auditorias específicas em unidade da administração direta e indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de convênios e entidades de direito privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos transferidos pelo município. 6, realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos firmados pelo município na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos. 7, avaliar em nível macro o cumprimento de programas objetivos e metas espelhadas no plano plurianual na Lei de Diretriz Orçamentária e nos orçamentos do município. 7, exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com despesas na área de saúde. 9, exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. 10, efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal e do inciso 6 da Lei Complementar 101/00. 11, manifestar-se quando solicitado pela administração e em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres. 7, orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da administração pública municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 13, verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações e créditos e sobre a inscrição de compromissos em restos a pagar. 14, efetuar acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal aos limites legais nos termos do artigo 22 e 23 da Lei Complementar 101/00. 15, efetuar acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas imobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no artigo 31 da Lei Complementar 101/00. 16, aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as leis de Complementar 101/00. 17, exercer o acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos instrumentos de transparência de gestão fiscal nos termos da Lei Complementar 101/00, em especial quanto ao relatório resumido da execução orçamentária e ao relatório de gestão fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos. 18, participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Orçamentos do Município. 19, manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitação. 20, manifestar-se quando solicitado pela administração e em conjunto com a assessoria jurídica do município acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou ineligibilidade e sobre o cumprimento e ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres. 21, propor a melhoria ou implantação
de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações. 22. Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do sistema de controle interno do município. 23. Alertar a autoridade administrativa competente sob pena de responsabilidade solidária, indicando formalmente as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resulte ou não em prejuízo ao erário praticadas por agentes públicos ou quando não forem prestadas as contas ou ainda quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, assegurando-lhe sempre a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. 24. Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades apuradas para as quais a administração não tomou as providências cabíveis, visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário. 25. Emitir relatório com parecer sobre os processos de tomadas de contas especiais instaurados pelos órgãos da administração direta, pelas autarquias e pelas fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Título 4. Da responsabilidades específicas quanto ao controle interno das unidades componentes do sistema de planejamento, orçamento ou de contabilidade e finanças. Artigo 9º. As unidades componentes dos sistemas de planejamento, orçamento e de contabilidade e finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades. Inciso 1. Exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no artigo 8º da Lei Complementar 101/00, assim como na adoção de medidas de limitação de empenho e de movimentação financeira que vierem a ser adotadas com vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro. 2. Exercer o controle através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que oriente as atividades de planejamento, de orçamento financeiro e contábil. 3. Controlar os limites e endividamento, a aferir as condições para a realização de operações de crédito, assim como para a inscrição de compromissos em restos a pagar na forma da legislação vigente. 4. Efetuar o controle sobre a transposição e remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do município na administração direta e indireta e sobre a abertura de créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. 5. Manter o controle dos compromissos assumidos pela administração municipal junto às entidades credoras por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do município. 6. Examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas referente aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou a entidade à conta dos orçamentos do município, a título de subvenções, auxílio ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso. 7. Exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda que em seu nome, assuma obrigações da natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso. 8. Analisar as prestações de contas da Câmara de Vereadores relativas aos suprimentos que lhes são repassados pelo Executivo e adotar as providências com vistas ao saneamento e de eventuais irregularidades. 9. Propor a expansão e o aprimoramento dos sistemas de
processamento eletrônico de dados para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões. 10. Exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto à inscrição e a cobrança de dívida ativa. 11. Elaborar a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, submetendo à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno. 12. Aferir a consistência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas do Estado e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do município sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial na forma de regulamentos próprios. 13. Exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar 101.00. Título 5. Das responsabilidades de todos os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno. Artigo 10. Aos órgãos setoriais constantes da estrutura organizacional do município de Paranapanema por seus servidores compete: 1. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange às atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca de eficiência operacional. 2. Exercer o controle em seu nível de competência sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, no orçamento anual e no cronograma de execução mensal de desembolso. 3. Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao município colocados à disposição de qualquer pessoa física ou unidade que os utilize no exercício de suas funções. 4. Avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres afetos à sua unidade. 5. Comunicar ao nível hierárquico superior e à unidade de coordenação do controle interno para as providências necessárias e sob pena de responsabilidade solidária a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resulte ou não em dano ao erário. 6. Propor à unidade de coordenação do controle interno a atualização ou a adequação das normas de controle interno. 7. Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações. Título 6. Do provimento dos cargos, das nomeações, das garantias e prerrogativas da função. Capítulo 1. Do provimento dos cargos. Artigo 11. Fica criado no quadro permanente de pessoal da Prefeitura um cargo em comissão com uma vaga de livre nomeação e exoneração de coordenador de controle interno. Referência 14. Com carga horária de 40 horas semanais a ser exercido somente por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, o qual responderá como titular da unidade de coordenação do controle interno. Artigo 12. A nomeação do cargo e comissão de que trata o artigo anterior deverá unicamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, devendo recair sobre profissional que possua capacitação técnica para o exercício do cargo, até que Lei Complementar Federal disponha sobre as regras gerais de escolha, considerando os seguintes aspectos: 1. Possuir nível de escolaridade superior. 2. Deter considerável experiência em atividade de administração pública. 3. Demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil e respectiva legislação vigente, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria. Artigo 13. O coordenador do controle interno é, para todos os efeitos, a autoridade de que trata o parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal. Artigo 14. Fica criado no quadro permanente de pessoal do município da Estância Turística de Paranapanema um cargo efetivo de analista de controle interno, com uma vaga, referência 13, com carga horária de 40 horas semanais, a ser ocupado por servidor que possua formação e habilitação na área de ciências contábeis ou advogado devidamente inscrito na OAB.
Parágrafo único. Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da unidade de coordenação do controle interno serão executados do quadro de pessoal do Poder Executivo, desde que preencha as qualificações para o exercício da função. Artigo 15. Na composição do quadro permanente de pessoal da unidade de coordenação do controle interno, pelo menos um servidor deverá ter formação e habilitação na área de ciências contábeis ou afins. Capítulo 3. Das nomeações. Artigo 16. É vedada a indicação e a nomeação para o exercício dos cargos de que trata o capítulo anterior de servidores que tenham sido responsabilizados por atos julgados irregulares de forma definitiva pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União. 2. Tenham sido punidos por decisão na qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo. 3. Tenham sido condenados em processo criminal por prática de crime contra a administração pública, capitulados nos títulos 2 e 9 da parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei 7.492, de 16/6/1986, e da Lei 8.429, de 2/6/1992. 4. Exerçam concomitantemente com a atividade pública qualquer outra atividade profissional. 5. Se encontre no exercício de atividade político-partidária. Capítulo 4. Das garantias e prerrogativas dos cargos. Artigo 17. Constituem-se em garantias e prerrogativas dos ocupantes de cargo na coordenadoria do Sistema do Controle Interno e seus departamentos. 1. Independência profissional para o desempenho das atividades nas administrações direta e indireta, acesso à documentação e informações indispensáveis ao exercício das atividades de controle interno. Artigo 18. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo. Artigo 19. O servidor que exercer funções relacionadas com o sistema de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sobre a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios e pareceres destinados à chefia superior, ao chefe do Executivo e ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederem as constatações. Título 8 das disposições gerais. Artigo 20. Nos termos da legislação, poderá ser requisitado ou contratado o trabalho de especialista para necessidade técnica específica de responsabilidade da unidade de coordenação do controle interno. Artigo 21. As despesas da unidade de coordenação do controle interno correrão à conta de dotações próprias fixadas anualmente no orçamento fiscal do município. Artigo 22. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Paranapanema, 18 de julho de 2013. Márcio Fábio, Prefeito Municipal. De acordo com o que dispõe o artigo 134 do regimento interno desta Casa, dispenso todas as formalidades. Encaminho o projeto de lei complementar número 10/2013, que dispõe sobre criação de vagas em cargo efetivo de outras providências. E o projeto de lei número 23/2013, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências, direto para a ordem do dia. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar número 10/2013, que dispõe sobre criação de vagas em cargo efetivo e da outras providências. Sugiro enviar. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei número 23/2013, que dispõe sobre o sistema de controle senhor interno. presidente, peço a palavra. Sim, tem a palavra. Eu solicito que esse projeto de lei número 23 seja encaminhado para as comissões competentes, devido ao projeto como num todo estar repleto de erros aqui. Então, para que esse projeto seja analisado com mais critérios, eu sugiro que seja encaminhado para as comissões. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra. Não ficou bem claro na primeira votação qual era o projeto que estava sendo encaminhado, porque houve referência só aos projetos que estavam sendo encaminhados para a ordem do dia, e aí a gente não soube, eu votei sem saber qual era o projeto que a gente estava enviando para as comissões. Com relação aos projetos dos professores, da criação de cargos para a educação, por exemplo, eu sou contra para ir para a comissão. O primeiro projeto é o projeto número 10, que dispõe sobre criação de vagas e cargos efetivos e da outras providências. Esse foi o primeiro cargo, primeiro projeto votado. Eu gostaria que constasse, então, na ata que eu sou contra o projeto ser encaminhado para as comissões. Tudo bem, então, aprovado por 7 votos a 1. Senhor presidente, eu também peço a palavra. Eu também gostaria de deixar claro que eu também ficou confuso para mim. Eu também sou contra que esse primeiro projeto, que é dos professores, da criação de cargo para a educação, que é um projeto de urgência, eu sou contra que ele vá para as comissões, porque a gente tem urgência desse projeto, senhor presidente. Eu gostaria também que constasse em ata que eu sou contra que ele vá para as comissões. Nove vereadores, já passou o projeto. Sim, mas já passou sem especificar Houve qual era o projeto. Só houve ficou menção claro, aos senhor projetos, presidente. não falou qual era o projeto que estava votando. Mas tudo bem. Presidente, posso manifestar? Sim. Sim, mas só para dizer que como é que ficou a votação? Foi aprovado o encaminhamento às comissões. Por Do unanimidade? projeto 10. Por unanimidade? Não. Não, nosso voto contra. A gente queria menção ao projeto que estava sendo votado. Como só houve referência aos projetos, a gente não soube qual projeto estava sendo votado primeiro. Eu quero que o dos professores seja votado ainda hoje, por isso eu sou contra que ele seja encaminhado para as comissões. Quanto ao outro, até a concordância da minha parte, mas só para finalizar, eu gostaria de dar como opinião para que acompanhe aqui, que não tem esse problema de não saber o que está votando. Sim, mas a leitura não é está sendo questão, feita vereador, ali. não é questão de não saber o que está votando, vereador. Eu acho que aqui... Nobre vereador, por favor. Seria bom que todos se respeitassem aqui, vereador. Nobre vereadores, já passou, o projeto é o número 10, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade não, Certo. que conste Foi na aprovado ata. por unanimidade. A gente pede a gravação, então, para ver que não houve menção. Eu não sou Foi obrigado a pras votar por comissões. unanimidade com vocês se vocês não leem as coisas direito. Foi caminhado para as comissões. O projeto 23 está em discussão, nobre vereador. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. É o projeto 23, que dispõe sobre o controle interno. Aprovado por 8 votos a favor, 7 votos a favor e 1 contra. Será encaminhado, esse projeto será encaminhado para as comissões, já com a convocação verbal para terça-feira que vem, às 10 da manhã, a votação deste projeto, dos 2 projetos. Já está convocada uma sessão extraordinária para terça-feira que vem, às 10 da manhã. Ainda porque terão 5 dias para discutir essas comissões. Sim, e daí não iria automaticamente para a próxima sessão extraordinária? Não, a gente vai convocar uma extraordinária, Tá, ok. por ser em regime de urgência. Tá, mas como sugestão, só para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de saber se não há possibilidade de ainda essa semana a gente analisar isso daí e convocar para essa semana a sessão. A partir desse momento, pode já se convocar as comissões e Então, analisar o projeto. Como sugestão para não retardar as coisas, eu sugiro que seja feita ainda essa semana. Se as comissões tiverem o tempo suficiente para fazer isso hoje e amanhã, podemos estar convocando para quinta-feira ou para sexta. Agora, vocês precisam me dar o prazo é 5 dias. Certo? Então, eu vou aguardar. Eu aguardo até amanhã, senão estará marcado para terça-feira.
Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação, que já foi aprovado. Consulta a casa, se algum vereador quer fazer uso da palavra sobre os projetos votados na manhã de hoje. Como foram encaminhadas as comissões, não haverá discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão.